Bom, ela está 16 meses presa, ilegalmente, presa política, sequestrada. Sequestrada. E tem ainda um entendimento. Quando o desembargador que trabalha no gabinete do Alexandre de Moraes me processou no civil e no criminal, foi difícil de achar advogado. Porque eles têm medo. Todo mundo tem medo. E quando a gente tem medo de uma autoridade é porque a gente não está numa democracia. A gente só tem medo de autoridade em ditadura. É isso aí. A gente só tem medo de autoridade em autoritarismo. Então vem com essa conversinha de democracia inabalada, porque em outro lugar, em outra emissora, você vai ver outro programa, a gente é brifado. Não fala do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou falar. Nós vamos falar. Então, deixa eu ver aqui, todo mundo deixou o like. Tá quase, faltam 3 mil ainda, mas tudo bem. Tá subindo. É uma falta de respeito isso. É uma falta de respeito. E é por isso que as coisas não mudam. Porque alguns se colocam numa situação de esclarecer esses absurdos e colocar pingos nos is, extremas nos us, acentos nos... em geral, mas a Globo News está lá, líder de audiência no News. Tá lá, todo mundo fala Globo News, ninguém vê mais, ninguém mais... Tá lá, é líder de audiência da TV fechada, meu amigo. Não, nós somos maioria o escambau. Se fosse maioria, não era a Globo News que estava mais assistida agora. E dando a versão dos fatos deles. Então vamos prestar atenção a vocês que estão aqui, em especial a vocês que prestigiam, dando like e compartilhando o link. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é o equivalente brasileiro ao Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, formou maioria para tornar ré a mulher acusada de vandalizar uma escultura que fica em frente ao Palácio do STF no dia 8 de janeiro de 2023. A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos foi identificada ao pichar de batom. Foi de tinta, Pavinato? Não. Foi souvenir? Não. Foi pelicã? Não. Foi caneta Bic? Não. Foi de batom. A frase, aspas, perdeu mané na estátua. Segundo a denúncia, Débora deve responder pelos crimes de associação criminosa armada, entendeu? Pega o batom... Que arma? Né? O batom, batom. Para os covardes, a você coragem veja, é uma arma. você vê um batom bem passado, vitima tantos homens, né? Um batom, né? Olha aí. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito com batom, hein? Oh, esse batom atômico. Golpe de Estado e dano qualificado por violência grave e grave ameaça para destruir o patrimônio público. Tudo isso com batom. Olha, eu vou falar para vocês. Israel não desenvolveu esse batom, bobeou, hein? Ela está presa desde março do ano passado. Então nós estamos falando de abril, junho, julho, agosto. Nós estamos falando de 16 meses. Vale lembrar o seguinte, antes de passar aqui. Qual é o absurdo de tudo isso? As pessoas estão presas. No Brasil, você pode ser preso depois de transitada em julgada a sentença penal condenatória, ou seja, quando saiu lá a decisão, o carimbão da justiça, pá, culpado e não tem mais recurso. Aí você vai preso. Ou a prisão para dívida de pensão alimentícia, tá? A dívida de pensão alimentícia, essa prisão, não é considerada uma prisão pena, ela é uma prisão extorsão. Que você fica preso até falar assim, eu vou pagar. Então a prisão do Código Penal é só essa, do condenado. Mas existem duas outras formas de se prender sem ser da condenação. Para todo mundo entender, para depois não vir gente aí e falar assim, a Oeste fala fake news. Não, aqui vamos explicar. Tá? A gente vai matar a cobra
e mostrar que o pau tá careca. Então, só depois da condenação. Quais são as duas exceções? Primeiro, a prisão em flagrante. Quando é que pode ter prisão em flagrante? Quando a pessoa é pega no ato do crime, tá lá com a pistola fumegando assim. Esteja preso, prendeu. Outra, que é o flagrante logo depois da perseguição. A pessoa cometeu, pá! Aí você começou lá, saiu lá, rolou, tal, pegou-se, esteja preso, prendeu em flagrante. Ou, que é uma terceira hipótese, que é, depois do crime, chegou a polícia, chegou lá a SWAT Trapalhões. Aí foi perguntando para as pessoas, quem matou? Quem matou? Falou assim, não, quem matou está com um terninho azul, não sei que tom que é esse azul aí, tem um cavanhaque Benito de Paula, e ele está com uma caneta Bic, um batom assassino. Aí a polícia começa a procurar, né, e um tempo depois acham o Luiz Arthur Nogueira com o batom, com a arma do crime, e aí prendem. Né? Essa é a terceira hipótese de flagrante. Mas o Alexandre de Moraes, que é esse sujeito errado. Ah, você está chamando ele de errado? Tô, porque se você faz uma coisa que não está na lei, é errado. Eu não vou dizer que uma coisa que é ilegal, que não está na lei, é certa. E se ele faz coisa que não está na lei, ele é errado. Ele é ilegal, ele é antijurídico, ele é inconstitucional, ele é antidemocrático. Além de careca. Então ele criou um tipo a mais, que é o flagrante perpétuo. Isso ele criou com o Daniel Silveira. O que ele fez? Um crime de opinião, né, calúnia, injúria e difamação, que não comporta, modalidades que não comportam prisão preventiva. É um detalhe, tá? Na doutrina do processo penal não comporta. Mas ele se esqueceu, né? Se esqueceu. Ah, esqueci, pá. E ele sabe. Aí ele falou assim, bom, ele gravou um vídeo e postou o vídeo. O flagrante foi no momento do crime, depois da perseguição, ou logo depois do crime, quando eu achei a pessoa descrita com a arma do crime. Aí ele falou assim, como está postado, a hora que eu for, dias depois, se eu sentar com o meu tablet, aqui na minha privada magistral, de magistrado no STF, eu vi o vídeo agora, o crime aconteceu agora. E se ele viu dentro da privada do STF, a competência para investigar é dele também. Então ele criou tudo isso, flagrante perpétuo. Eu escrevi um livro, daqui a 10 anos, se ele ler e achar alguma coisa ofensiva, ele vai me prender, porque está lá escrito, está lá no papel. Olha que interessante que ele criou. Criou. Alguém falou alguma coisa do Congresso? Não. Aqui, deixaram o Daniel Silveira ser preso. Por quê? Porque é um bando de bunda mole. É um bando de congressista que só sabe tuitar. Aí tá, essa é a primeira exceção. Olha como eu estou divagando, hein? Aí a segunda exceção é a prisão preventiva. Prisão preventiva é, a pessoa foi presa... Detalhe, em flagrante só pode durar 24 horas, tem que ter audiência de custódia para ver se converte para preventiva ou se solta. E para converter para preventiva, que pode ser declarado a qualquer momento também, tem que ter 2 requisitos, no mínimo, juntos, não pode ser separado. Perigo da liberdade da pessoa, ou seja, essa pessoa na rua, ela vai destruir prova, ela vai prejudicar a investigação, ela vai coagir testemunha, ela vai fugir do país. Então prende, só com isso? Não. Além do perigo da liberdade, tem que ter o chamado fumus comissi delicti. Eu tenho que ter uma materialidade tal que diga, olha, é muito provável que ela tenha cometido esse crime. No caso do 8 de janeiro, poucas as pessoas tiveram conduta individualizada. E mesmo as que tiveram conduta individualizada não tinham perigo da liberdade. Que é o caso da cabeleireira, que ela pegou e escreveu, perdeu uma frase do Barroso. Uma homenagem ao Barroso, que usou frase de bandido. Agora, o ministro do STF usa a frase de bandido, frase de marginal. Aí pode. Mas ela escreveu com batom. Dá para pagar. Que dano ao patrimônio é esse? Dá para pagar. Mas ela ficou lá presa preventiva, sem perigo da liberdade.
E sem que, vamos falar que com batom, faça-me o favor, mas criaram também um crime, que é o crime multitudinário, que não existe na legislação e a Constituição diz que não pode haver crime sem lei anterior. Mas tudo bem, a Constituição... É isso que o STF faz com a Constituição. Bom, ela está 16 meses presa, ilegalmente, presa política, sequestrada. Sequestrada. E tem ainda um entendimento jurisprudencial, esse é o detalhe, que já está firmado no Brasil há tempo. Mulheres que têm crianças, que têm filhos pequenos, elas têm que cumprir a preventiva em domiciliar. Toda traficante, inclusive a rainha do tráfico do Rio de Janeiro, está em casa porque tem 2 crianças. Agora, ela tem filho pequeno, mas ela não é ser humana. Ela está 16 meses presa. E agora ela virou ré, por conta do batom, de escrever numa estátua. Aí eu pergunto, Vitor Brown, que moral o Brasil tem para falar do Maduro? Pois é, e mais grave ou tão grave quanto Desculpa todas... ter me estendido, Imagina, tá? foi perfeito. Mas as pessoas precisam entender isso. Não, esgotou a questão, é isso. E tão grave quanto essas violações todas a que está submetida a Débora, e infelizmente não só a Débora, mas tantas outras pessoas que são os réus do 8 de janeiro. E veja, é sempre importante fazer essa ressalva também, que sejam punidos pelo que fizeram, né? Mas que seja tratado o episódio como ele aconteceu. Se houve dano ao patrimônio público, se houve vandalismo, que essas pessoas respondam dessa forma. O que se critica aqui não é, e não se pede um liberou geral, ou que essas pessoas não sejam responsabilizadas pelo que fizeram, porque sim, claro que é um caso emblemático. E claro que se passasse em branco, isso daria um aval para que coisa mais grave acontecesse, para que de fato houvesse alguma tentativa de golpe de Estado, que não aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Alguma punição, é claro que tem que haver, mas que seja proporcional, que seja diante daquilo que aconteceu. Se essas pessoas se exaltaram, se depredaram patrimônio público, que respondam por isso, mas elas estão respondendo por um crime que não aconteceu, por tentativa de abolição violenta do Estado democrático, formação de quadrilha, enfim, tipos legais aí que não param em pé. O Pavinato fez a exposição perfeita e só acrescentaria, Pavi, que tão chocante quanto isso é o silêncio do Congresso Nacional, né? Porque caberia ao Senado fazer a avaliação do trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse sistema de 3 poderes, no papel, o desejável ou a intenção do legislador, o ideal seria que o Congresso Nacional, o Senado especificamente, fizesse esse trabalho de avaliação do Supremo Tribunal Federal e não permitisse abusos como esses que estão sendo perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes, nesse caso específico e em alguns outros. Então, se isso passa batido pelo Congresso Nacional, é o Congresso que teria que ser chamado a se manifestar. E o que é mais triste, não é porque não concordam com isso. Muito possivelmente os senadores sabem dessas arbitrariedades, dessa violência. Quem chega ao Senado não chega por acaso. Esses 81 parlamentares, essas 81 pessoas que passaram por uma eleição que é das mais disputadas, que conseguiram centenas, milhares, milhões em alguns casos de votos, não chegaram lá à toa. Então são pessoas inteligentes, os senadores, seja de qual campo ideológico for, mas quem chega ao Senado não é burro, né? Não é ingênuo, não é inocente. Sabem o que está acontecendo, não podem ver um caso como esse da Débora e achar normal que uma mulher esteja presa desde março do ano passado por ter escrito numa estátua, perder um mané e respondendo por esses crimes, essas tipificações penais bizarras